Dia, muito bom dia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? A tendência é melhorar? Espero que sim, né? Pessoal, hoje é domingão, saí aqui para caminhar um bocadinho, tô indo aqui no sentido à praia de Carcavelos, para quem não conhece. Pessoal, eu vim trocar uma ideia com vocês hoje sobre um assunto que já queima no meu coração há muito tempo, né? Que é sobre os Estados Unidos. Quem me acompanha aqui já tem um tempo no canal, sabe que eu tenho muita vontade de ir para os Estados Unidos, né? E eu venho te falar aqui nesse vídeo que esse sonho ainda não morreu. Dentro do decorrer desse vídeo aqui eu vou explicar porquê, né? E o motivo desse vídeo aqui que eu vim trocar essa ideia com vocês. Porque quando a gente tem literalmente um sonho, literalmente um objetivo, né? Não é qualquer coisa, não é qualquer dificuldade, não é qualquer situação que vai tirar o seu foco, entendeu? E vai desviar a sua visão do seu objetivo final, né? Então hoje eu vou trocar essa ideia com vocês aqui para falar para vocês, porque semana passada eu tive com uma pessoa e ela estava me perguntando sobre como que eu vim parar aqui em Portugal, qual foi o desenrolar da minha vida, quais foram as minhas dificuldades aqui, tal. Moral da história. E eu falei para ela, né, que meu objetivo final era morar nos Estados Unidos, entendeu? Que Portugal estava sendo só uma fase, era só um processo, né? E moral da história, que eu tenho muita vontade, tenho amigos que vivem lá e vivem muito bem. Então, o meu objetivo final era morar lá, né? Mas é isso, eu vou explicar para vocês detalhado nesse vídeo aqui. A outra coisa que eu quero falar com vocês, já fiz alguns vídeos aqui falando, pessoal, toda semana eu vou estar aqui botando a cara, vou estar criando conteúdo para vocês. Mas, cara, a correria é grande, nem sempre eu consigo parar para vir aqui trocar essa ideia com vocês. Essa vida esse caminho que eu escolhi, né, que é do lado do empreendedorismo, de montar o próprio negócio, não ter nenhum patrão em cima enchendo o saco, ela é um bocadinho mais dolorosa, né? Então a gente tem vários altos e baixos, a gente enfrenta várias situações. E muitas das vezes não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não. Então, quando você tá aqui fora sozinho ainda para empreender, é um pouco mais louco, sabe? É um pouco mais louco. Então, às vezes você passa por algumas situações que você tem que, assim, parar, calmar, analisar a situação, né? Para você continuar ali na sua caminhada até você chegar onde você quer, né? Então, nesses períodos aí de 5 anos aqui em Portugal, já trabalhei para algumas empresas, já trabalhei para os outros, teve experiência que foi boa, teve experiência que não foi tão boa assim, mas foi uma aprendizagem enorme. Mas, cara, então eu continuo na minha caminhada, né? Já tô aqui, faz 6 anos aqui, continuo na minha caminhada até acertar o dedo naquilo que eu acredito. Eu acho que ainda não acertei, estou devagarzinho, caminhando, né, na direção daquilo que eu acredito. Tenho conhecido muita gente, tenho feito bons contatos. Eu acho que tudo isso está moldando para onde eu quero chegar futuramente, né? E uma coisa que eu conversando com essa pessoa me fez eu lembrar, que é o seguinte: às vezes Deus ele te mostra o caminho, né? Você vai seguindo aquele caminho, às vezes você passa por algumas situações que nem você consegue perceber, né? Por que você está passando por aquelas situações. Mas depois, quando você assim sai daquela rotina louca que você sempre vem tendo e você começa a enxergar a sua vida de fora, o processo que você está seguindo de fora, você consegue analisar que está meio que tudo alinhado com o seu objetivo final, né? Então, aqui em Portugal eu passei por algumas situações, mas eu pensando bem, falei, cara, tudo que aconteceu até a data de hoje, ela faz sentido até eu chegar nessa fase que eu tô aqui, né? E tudo bem se conectando. Poxa, eu quebrei a cara por isso, mas quando eu quebrei a cara, eu conheci o fulano de tal, que me ajudou assim, assado, que me fez eu ir pro próximo nível. E tudo que eu tô passando, que eu passei aqui em Portugal, ele vai de acordo com o meu objetivo lá nos Estados Unidos. Ou seja, são 6 anos de experiência que eu tô passando, que eu enfrentei, que eu aprendi coisas novas
aqui em Portugal, que, cara, toda essa bagagem que eu tenho do lado de cá da Europa, quando eu cismar de ir para os Estados Unidos, eu duvido que eu quebra a cara igual eu quebrei aqui. Não tem como, cara. Não tem como. Todo aprendizado que eu tive aqui, eu posso emigrar para qualquer canto do mundo, que eu não quebro a cara igual eu quebrei aqui em Portugal. Ou seja, tudo ele vem se conectando. Tudo ele vem se conectando. Então, assim, antigamente eu ficava muito ansioso, querendo que as coisas acontecessem da noite pro dia, né? Que tudo acontecesse no meu tempo e tal. Mas, cara, as coisas nunca vão acontecer no nosso tempo, né? As coisas nunca vão acontecer no tempo que a gente quer. Às vezes a gente tem que passar por algumas situações, né? A gente tem que aprender algumas situações até chegar naquela fase que a gente quer, né? É só a gente parar o decorrer da nossa vida. A gente entra no pré-escolar, na creche, depois entra no pré-escolar, você vai aprendendo coisas e você vai subindo de nível, né? Até você ir pro ensino médio, depois ali pro primeiro, segundo ano. Quem quer fazer faculdade, vai fazer faculdade. Quem não quer, vai empreender, vai conseguir um trabalho. Então, assim, são fases. E esses 6 anos de experiência aqui em Portugal, acredito que foi fase, está sendo uma fase, uma pequena fase da minha vida, né? Que tem muita coisa boa para acontecer ainda. Então, pessoal, moral da história, eu estou explicando isso aqui para vocês entenderem o conceito de tudo, de onde eu quero chegar. E eu conversando com essa pessoa, ela me explicou que, cara, os Estados Unidos, para quem não sabe, né? Antes de eu entrar nesse assunto, eu tive meu visto negado lá em 2017, quase em 2018. Quando o Trump ganhou, eu tentei fazer o meu visto americano. Era na altura um visto de turista e meu visto foi negado. Tinha pegado uma rescisão boa da empresa, só que eu era novinho e tal. A hora que o pessoal bateu o olho, falou: rapaz, esse menino ele vai pra lá, ele vai ficar, né? Não tinha uma estrutura, não tinha uma base sólida no Brasil que fizesse que mostrasse ali no consulado, na entrevista, que eu ia passear e depois eu ia regressar pro meu país, né? Então meu visto foi negado. Mas eu conversando com essa pessoa, uma pessoa mais experiente que eu, ela tem alguns negócios aqui em Portugal, e ela estava me falando, né, que ela tem vontade, está pesquisando, já foi para os Estados Unidos viajar várias e várias vezes, e agora ela está querendo ir morar. E ela me perguntou: você não tem coragem de ir? Você não tem interesse em ir? E eu falei para ela o seguinte: cara, eu tenho muito. Um dos meus objetivos que eu tenho é ir para os Estados Unidos morar. Olha o comboio passando aí, frente da Cascais, para lá é Lisboa. Então eu expliquei para ela, falei: cara, eu tenho muita vontade de morar nos Estados Unidos, né? Essa chama já vem queimando aqui dentro, já tem muito tempo, né? Mas só que acredito que Deus ele faz as coisas no momento certo. E acho que agora ainda não é o momento, né? Então, hoje eu pretendo criar minha base, né? Minha base sólida aqui na Europa, porque eu gosto muito daqui. Quero passar minha velhice aqui, né? A não ser que eu vá para os Estados Unidos futuramente, eu gosto muito de lá e tal, e consiga criar uma base lá. Mas a base, para já, que eu tenho em mente, é aqui e no Brasil, onde está minha família, tá bom? Então, eu conversando com essa pessoa, ela me mostrou um outro lado dos Estados Unidos que eu não conhecia. A facilidade de algumas outras coisas que eu não conhecia. Na altura, quando eu queria ir para lá, eu ia como turista, passar uns meses lá, dependendo, eu ia ficar para lá, ilegal, né? E não é bom você ficar em lado nenhum ilegal. Então, cara, eu conversando com esse rapaz, ele falou: pô, Iago, você não precisa ir para lá e ficar ilegal. Estados Unidos, ele tem visto de A a Z. Não necessariamente você precisa ir para lá e ficar ilegal. E eu não sabia disso.
Na altura, quando eu pesquisei para ir para os Estados Unidos, eu pensava que eu só tinha o, como é que fala? O visto de turista, o visto de empreendedor, o visto de empresário, né, que vai para lá montar empresa a partir de sei lá quantos mil euros. Então, eu pensava que só tinha esses vistos. Tinha o visto de estudante, só que para fazer o visto de estudante, eu achava que tinha que ter uma bala na agulha muito grande. Eu ia ter que me matricular numa escola lá. E ia ter que pagar X todo santo mês para aquela escola para eu poder estudar ali tranquilo, entendeu? Então, não sabia. Na altura, o mais fácil foi visto de turista. Vou entrar, faço meu corre, se for para ficar, eu vou ficar e é isso. E cara, é muito bom você conversar com pessoas que têm uma certa experiência. Só vai ter um bocadinho de barulho aqui agora, que eu vou entrar por dentro da estação para eu poder ir ali pro lado da praia. Então assim, é muito bom você conversar com pessoas que têm uma certa experiência, né? Que tenha uma vivência da vida, né? Melhor que a sua, porque ela consegue abrir muito a sua mente. Ela consegue te mostrar uns caminhos, alguns lugares que você não conhecia. Aí ela começou a me explicar, e agora tem um visto assim, tem um visto assado, tem isso, tem aquilo, o lugarzinho tal é bacana, tem fulano de tal lá que pode te ajudar, você tem que contratar alguém para poder te ajudar a preencher as coisas da maneira certinha. Foi mostrando algumas facilidades que eu não conhecia, não tinha conhecimento na altura, né? E uma outra coisa que eu achei muito bacana, isso serve para você, se você não tiver muita grana, né? Que você pensa para os Estados Unidos, se não tiver muita grana no bolso, igual eu tinha uma graninha lá atrás, mas eu não sabia desse pulo do gato, porque se eu soubesse eu tinha feito isso, que era a maneira mais simples e mais fácil de entrar, era como é que é o nome, gente? E tem um nome em inglês que é meio, que eu não tô conseguindo lembrar agora, mas é como se fosse um visto que você tem um patrocinador, ou seja, você tem uma pessoa com dinheiro, com bala na agulha, que vai custear toda a sua viagem, sabe? Na altura eu não sabia disso, fui saber disso esses dias atrás agora, sabe? Ou seja, a pessoa ela pode custear toda a sua viagem. A pessoa ela pode bancar a sua viagem como um patrocinador. Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, sabe? Pode ser alguém da sua família, alguém que não é da sua família. A pessoa só precisa se responsabilizar por você, sabe? Se a pessoa fizer isso, é muito mais fácil de ser aprovado o seu visto, entendeu? E cara, eu conversando com essa pessoa, foi muito bacana porque ativou novamente o sonho americano aqui dentro. Porque assim, cara, você juntar aí seus 30, 40 mil, né? Seus 20 mil euros para você ir para lá para os Estados Unidos não é tão fácil assim, né? Igual eu falei, independente da situação que você tá, né? Seja empreendendo ou seja trabalhando para alguém, não é simples assim você juntar uma quantia grande dessa daí para você ir migrar para um outro canto novamente. É uma grana muito boa, muito grande mesmo. Agora, com essa facilidade, imagina que você está numa empresa e essa empresa vai custear para você ir lá fora fazer um intercâmbio de 6 meses, 1 ano. E você pode fazer um intercâmbio e no período livre você pode arrumar um trampo. Você pode trabalhar. Então, cara, é um pulo do gato muito bacana que as pessoas já fazem isso pra cá, pro lado da Irlanda, sabe? E eu nunca tinha pensado nisso pros Estados Unidos.
Nunca tinha pensado nisso para os Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, cara, às vezes a gente faz as coisas no desespero, a gente não fala com as pessoas dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Mas, cara, se a gente conversar com as pessoas, fica mais fácil de você ser ajudado. E por isso eu conversei com esse rapaz, né? Então ele me mostrou um outro caminho que eu não conhecia, né? Então, assim, ativou novamente esse sonho de ir morar nos Estados Unidos e passar um período lá, né? Uns 5, 6 meses, para ver como é que o negócio é. Tentar fazer contatos, tentar arrumar um trabalho, ou tentar mesmo estudar, sabe? E tô aqui em Portugal já há 6 anos, né? Igual eu falei pra vocês. Esse período de 6 anos, nunca, depois que eu pisei pra cá, não pensei mais assim. Tinha o sonho agarrado ali dentro, mas eu não pensava assim, vou ter que botar esse sonho pra andar pra já, vou juntar um dinheiro, vou meter o pé. Não tinha pensado nisso, porque eu queria primeiro criar minha base aqui em Portugal, depois conhecer um bocado da Europa, morar em alguns outros países aqui da Europa, e futuramente, quando eu estiver 100% estabilizado, eu dar um tiro certo e meter o pé lá para os Estados Unidos. Mas agora, conversando com essa pessoa, já ativou a chaminha aqui dos Estados Unidos novamente, e vamos ver o que Deus está planejando aí pra gente, sabe? Vou continuar meu trabalho normal aqui em Portugal, fazendo as minhas coisas, né? Mas, cara, sabe aquele desejo quando vem queimando assim no seu coração? Ele voltou ativa. Eu acho que quem tá no Brasil vai entender o que eu tô falando, porque hoje você tá querendo vir para Portugal. Você tem uma chama acesa no seu peito, assim, aquela vontade, bacana de você pisar aqui onde a gente tá agora, sabe? É muito da hora. Hoje eu tô aqui, mas hoje eu tenho essa chama queimando da mesma maneira para eu tentar ir para os Estados Unidos, passar um período lá, conhecer, sabe? Igual eu fui para Londres, foi uma experiência bacana, gostei demais, sabe, de ficar lá. Então agora, se calhar, é hora de começar a pensar futuramente, né? Eu dar um pulo lá nos Estados Unidos para poder conhecer esse país de perto. E atenção, não sei quando isso vai acontecer, mas que eu vou, né? Seja pelo visto de estudante, seja pelo visto de patrocinador, seja com um visto de turista, seja com a nacionalidade, né? Então hoje ainda tem essa possibilidade. Esse ano ainda, com a bênção do Senhor Jesus, eu vou conseguir dar entrada no meu passaporte, então vai ficar mais sossegado ainda para eu poder ir para lá, né? Então é isso, pessoal. Queria trocar essa ideia com vocês, queria passar essa visão para vocês, né? Para passar para vocês o seguinte, cara, nunca desista dos seus objetivos de verdade, porque assim, só você sabe a sua caminhada, só você sabe aquilo que você quer, e pode passar 5, 10, 15 anos. Se você quer, você tem que correr atrás daquilo. Então, hoje eu tenho meus objetivos aqui em Portugal, quero construir umas coisas aqui ainda, que tenho em mente, né? Não sei quando isso vai acontecer aqui, mas os Estados Unidos não morreu. Eu quero ainda pisar lá, né? E conhecer esses estados, os países, as pessoas, a cultura, né? Para eu tirar a visão com meus próprios olhos, sabe? E é isso. É isso que eu queria passar para vocês. Deus abençoe. Vou tentar me esforçar para eu vir colocar mais vídeos para vocês aqui. Mas essa correria não tá fácil. Ainda mais para quem escolhe um lado que é um pouco mais difícil, que é o lado do empreendedorismo. A gente conhece muita gente boa, muita gente ruim. Pessoas que vão ajudar a gente, mas pessoas que também colocam a gente para baixo, né? Pessoas que puxam o nosso tapete. Então a vida do empreendedorismo não é fácil no nosso país. Imagine aqui fora. É mais complicado ainda. Mas eu vou tentar cada vez mais, quando eu tiver com um tempinho livre, né? Eu vim fazer um conteúdo para vocês. Hoje estou aproveitando que eu vim fazer uma caminhadinha ali.